Estaremos fazendo a leitura de Jeremias 1, do 4 ao 10, como a primeira referência do que nós vamos falar hoje. Como nós estamos fazendo todas as quartas-feiras aqui na igreja, nós estamos falando de um personagem bíblico. E hoje o personagem é Jeremias. Jeremias, capítulo 1, versículos de 4 a 10, que diz o seguinte: A mim me veio, pois, a palavra do Senhor, dizendo: Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Então lhe disse eu: Ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: Não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse: Eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Olha que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derrubares, para destruíres e arruinares, e também para edificares e para plantares. Meus queridos, esse texto que nós acabamos de ler introduz o ministério profético de Jeremias. Obviamente, lendo do primeiro versículo em diante, a gente percebe que Jeremias, ele relata aqui no seu livro o seu chamamento, a sua vocação, quando Deus o chamou para profeta na época do Antigo Testamento. O profeta sofredor, como muitos gostam de dizer, o profeta chorão, porque sempre estava chorando por causa do sofrimento do povo de Deus e o próprio sofrimento dele mesmo. Vamos falar hoje sobre Jeremias, mas antes, vamos orar novamente nesse momento, só que pedindo especialmente para que Deus nos ajude a compreender a sua palavra acerca deste personagem tão importante das Escrituras, que é Jeremias. Então feche os seus olhos, curve a sua cabeça, oremos ao Senhor. Ó Deus amado, Deus querido, nós queremos, Senhor, te agradecer pela tua palavra que acabamos de ler e que nós, ó Deus, de maneira livre temos acesso. Nós queremos te agradecer, Senhor, porque o Senhor é bom e o Senhor continua a falar conosco. Nesta noite estaremos falando sobre Jeremias e pedimos que o Senhor nos ajude a compreender a tua palavra de maneira simples, objetiva, clara, para que sejamos edificados pela tua lei. Que o Senhor, ó Deus, nos confronte, nos incomode, nos corrija, nos abençoe, nos alimente com tudo aquilo que Jeremias, na tua palavra, tem para nos ensinar. E o Senhor fale conosco aquilo que nós precisamos, aquilo que está na tua palavra, e não aquilo que queremos. Ó Deus amado, que cada coração aqui presente seja morada da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Jeremias, profeta sofredor, chorão, como você preferir chamar, foi um dos profetas mais importantes da história da humanidade. O nome Jeremias já explica muita coisa acerca de Deus. Mais uma vez eu vou repetir aqui: toda vez que nós lemos as Escrituras, quando nós definimos os nomes próprios, principalmente do Antigo Testamento, nomes de pessoas ou nomes de lugares, quando a gente encontra o significado desses nomes, a gente já entende muita coisa sobre o que Deus está falando. Jeremias significa Deus estabelece, e já mostra aqui, na vida de Jeremias e na vida de toda a humanidade, a soberania de Deus, porque Deus estabelece. Então Jeremias, significando Deus estabelece, é algo muito importante para o nosso conhecimento acerca deste homem, deste personagem bíblico. O chamamento de Deus para a vida de Jeremias aconteceu antes de ele ser formado. Então veja que coisa interessante. Antes que eu te formasse no ventre materno, ou seja, ele não estava no ventre, isso foi antes dele ser formado. Deus já havia estabelecido que Jeremias seria um grande profeta na sua época. O que demonstra o seguinte, que Deus é soberano. Então, provavelmente os pais de Jeremias nem sonhavam com Jeremias, mas Deus já havia estabelecido
sobre o que ele participaria na história do povo de Deus. É importante nós lembrarmos o seguinte: quarta-feira passada nós falamos sobre Esdras. Esdras foi também um personagem muito importante, um sacerdote, um escriba, mas ele atuou depois de Jeremias. Ainda que o livro de Jeremias esteja depois do livro de Esdras, mas na verdade Esdras atuou depois de Jeremias. A gente voltou um pouco na história para falarmos sobre Jeremias. Diante disso, Jeremias foi chamado por Deus, isso aqui é muito importante, para pregar contra o povo de Deus. Isso aqui é muito importante e muito forte, a gente vai falar muito sobre isso hoje. Deus nunca deixa de corrigir quem Ele ama, nunca esqueçam disso. Provérbios capítulo 3, versículo 12, nos afirma que Deus corrige a quem Ele ama, e corrigir é algo que incomoda, é algo que muitas vezes produz feridas, dor e às vezes algum sofrimento, mas é importante para que sejamos corrigidos por Deus, porque Ele nos ama. A partir dessa pequena introdução sobre Jeremias, e é óbvio que nós não vamos falar tudo sobre Jeremias, porque não daria tempo, nós vamos separar aqui alguns pontos importantes para nós tirarmos como lições para as nossas vidas o que Jeremias prestou como serviço ao reino de Deus. Então o primeiro ponto que eu quero trazer aqui é o seguinte: o homem reluta, mas Deus estabelece. Pense bem nesse primeiro ponto. O homem reluta, ele não quer, pensa em não aceitar, em não desistir, mas Deus estabelece. O homem não pode negar o chamado de Deus, não pode. Em lugar nenhum nas Escrituras você vai ler Deus dando uma ordem e essa ordem não sendo cumprida. Você não encontra isso na Bíblia. Você encontra o homem relutando, chateado, esperneando, como diziam os meus avós, né? Eu não quero, eu não quero, eu não vou, mas ele acaba indo, porque Deus estabelece. Ao ser chamado, o homem reluta, sabe por quê? Por causa de resquícios do pecado que ainda existe em nossa natureza. Então, por mais que o Senhor nos salve, nos transforme, ainda existe em nós uma natureza má, pecaminosa. E a gente tem uma tendência a errar, a dizer não, eu não quero ir, a relutar. Então, ao sermos chamados, nós relutamos porque ainda existem resquícios de pecado em nós. Porque ao ser chamado, preste bem atenção nisso aqui, ao ser chamado, já houve a salvação. Quando Deus chama, a salvação já aconteceu. Então não é uma coisa que o homem pode simplesmente desfazer o chamado de Deus. Ele vai relutar, ele vai chorar, ele vai espernear, mas a salvação já aconteceu. E principalmente quando nós olhamos para histórias como de Jeremias, que ele nem foi formado ainda no ventre da sua mãe e já estava salvo. Então quem é que vai desfazer isso? Não existe uma resposta plausível para que alguém desfaça o que Deus faz. Deus não chama primeiro para salvar depois. Quando Ele chama, Ele está salvando já. Se Deus chama, já aconteceu a salvação. Sabe por quê, queridos irmãos? Porque a vocação de Deus não é um convite. Está aqui um convite para que os irmãos compareçam no próximo sábado às 7 horas da noite na escola bíblica, na PIB Viçosa. Está aqui o convite. Você recebe esse convite e você vem se você quiser. Você vem se você puder. Isso é um convite. Isso é uma convocação. Existe uma maneira de você não atender uma convocação, mas não existe uma maneira de você negar uma intimação. Porque a intimação, juridicamente falando, é algo que é escrito por um juiz, do qual, se você não atender aquela intimação, você será penalizado, humanamente falando. Divinamente falando, uma vez que a intimação é feita, não adianta correr, vai acontecer. Nunca se esqueçam de Jonas, que tentou fugir mais de 3.000 quilômetros de distância a oeste de Nínive, e ele não chegou nem na metade do caminho, porque Deus fez todas as coisas para que ele voltasse. E quando você encerra o livro de Jonas, Jonas fez o que Deus ordenou. Sabe por quê? Porque Deus é quem estabelece. Jonas termina o seu livro chateado, carrancudo, irado com Deus. Só que Deus
Isso não é problema de Deus. Porque Deus deu uma ordem e vai acontecer. Ponto. Você pode gostar, concordar, discordar. Jeremias pode ter dito, eu não sei falar. Meus queridos, Deus está nos intimando. Ele não está perguntando se a gente quer ou se a gente tem condições. Ele está intimando. E se Ele está intimando, vai acontecer. Certo? A intimação divina diz que tudo já aconteceu. Como a gente leu no capítulo 1, versículo 5. Eu nem sonhava em existir. E já aconteceu, já está decretado, estabelecido por Deus. Não é uma viagem de última hora. Como é uma viagem de última hora? Imagine que nós precisamos fazer uma viagem agora, viagem de última hora. Como é que a gente vai fazer? Irmão Tony, assuma aqui, termina o culto que eu preciso ir para Maceió agora com o irmão Paulo. Então a gente tem que pegar pelo menos uma segunda roupa, alguma coisa para a gente jogar dentro do carro e pegar a estrada. A intimação do Senhor não é uma viagem de última hora. Quando Deus chama, quando Deus vocaciona, tudo já está pronto. As roupas já estão prontas. Por isso que a Bíblia fala de roupas brancas, principalmente no livro de Apocalipse. As passagens já estão prontas. Jesus Cristo na cruz. O traslado para ir já está pronto. O próprio Jesus disse: eu vou para preparar as mansões, quando eu voltar vos levarei comigo. A hospedagem já está pronta, o anfitrião que vai nos receber já está pronto. Então quando Deus nos intima, na nossa cabeça é uma viagem de última hora, mas na providência de Deus não é, já está tudo pronto. Amém? Então é assim que aconteceu com Jeremias e tantos homens na história da humanidade. Deus não pede permissão, Ele simplesmente estabelece. Leia comigo o versículo 6 do capítulo 1, por favor. Então lhe disse eu: Senhor, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. É como se Deus olhasse para Jeremias e dissesse o seguinte: eu não estou perguntando se você se acha pronto, eu estou dizendo que você vai, O primeiro ponto que nós falamos aqui é que o homem reluta, mas Deus estabelece. Vamos falar do segundo ponto, ainda sobre Jeremias. Fazer parte do reino de Deus não é o mesmo que já está tudo certo. Eu vou repetir. Fazer parte do reino de Deus não é a mesma coisa, não é o mesmo que já está tudo certo. Não. Já está tudo certo a partir de Deus, mas a partir da nossa perspectiva não. Nós temos responsabilidades. Jeremias foi chamado para pregar contra o povo, lembra que nós falamos isso? Jeremias foi chamado para pregar contra o povo, não contra o reino de Deus. Existe uma diferença muito grande. E nós precisamos fazer a seguinte pergunta: então, o texto acerca de Jeremias nos dá a entender que é necessário evangelizar os evangélicos? Sim. Por quê? Porque no contexto de Jeremias foi exatamente isso que aconteceu. E principalmente quando nós tiramos a situação de Jeremias e aplicamos para a geração atual, os dias de hoje. Pense comigo o seguinte, olhando para a igreja, tá? Homens feminilizados, mulheres masculinizadas dentro da igreja, viu? Famílias construídas sem fundamento algum. Então, os cristãos saem da igreja, arrumam qualquer pessoa, voltam para a igreja e constroem as suas famílias. E levam uma vida de muitos problemas. E se questionam a Deus por quê. Você começou errado, o que é que você quer? Filhos mal educados, pais maus educadores. Então hoje a gente vê com muita facilidade filhos pequenos, que não sabem nada da vida, mas que são mal educados. Não respeitam pai e mãe, não respeitam os mais velhos, não respeitam os outros. E quando a gente vê que talvez se trate apenas de uma rebeldia dos filhos, a gente percebe que não em todos os casos, mas em muitos dos casos, os pais são os maus educadores. Porque a Bíblia nos ensina que os nossos filhos são responsabilidades nossas. E muita gente está entregando seus filhos para as igrejas, para os pastores, cuidarem dos seus filhos. Por exemplo, eu já ouvi pessoas dizerem assim para mim: pastor, eu gostei muito da sua pregação, vou visitar a sua igreja, será bem-vinda. Tem salinha das crianças lá? Tem.
Que bom, então eu vou. Aí eu pergunto para essa pessoa: você só vai por isso? Porque você não tem condições de controlar o seu próprio filho no banco da igreja durante o culto? Então não vá. Você não consegue cuidar do seu próprio filho, né? Outra coisa, quando nós olhamos para a esfera da igreja, no que diz respeito ao culto que prestamos a Deus, nós estamos diante de uma geração que cultua ao Senhor com músicas egocêntricas, com músicas antibíblicas, músicas meramente psicológicas, triunfalistas. Você vai ver o que Deus vai fazer comigo, Deus vai te dar isso, Deus vai te dar aquilo. Então as músicas agora estão ditando a regra para Deus. Deus tem que fazer algo porque nós estamos cantando isso. Ainda na esfera do culto a Deus, nós estamos vendo um povo que se diz do Senhor, que negligencia a escola bíblica. As pessoas não vêm mais para a escola bíblica. Isso é um problema geral. Nós estamos vivendo dias em que a igreja do Senhor, ou pelo menos aqueles que se dizem povo de Deus, estão negligenciando o dia do Senhor. Estão deixando de glorificar a Deus no dia do Senhor para estarem com família e amigos nas praias, nos lazeres. Tudo isso porque não sabem administrar o seu próprio tempo. Esse contexto que nós estamos trazendo para o século 21, dadas as suas devidas proporções, é o mesmo contexto que Jeremias está enfrentando na sua época. Deus chamou Jeremias para pregar contra o povo de Deus, uma mensagem de juízo, de correção, e isso não é fácil. Nós estamos vivendo nos dias de hoje uma relativização do pecado e das escrituras. Quem disse que isso é pecado? Não, depende. Isso aqui é a palavra de Deus? Depende. O que é que você está precisando? Vamos ver se a gente acha aqui, porque pode ser que a palavra de Deus tenha algo para você. Estão relativizando as coisas de Deus, e Deus chamou Jeremias para pregar contra isso. Aí vem a pergunta: o que estava acontecendo com o povo na época de Jeremias? Exatamente isso. Leia comigo, por favor, ainda no capítulo 1, do versículo 16 ao 18. Pronunciarei contra os moradores destas as minhas sentenças. Deus está falando isso para Jeremias, por causa de toda a malícia deles, está vendo? Pois me deixaram a mim e queimaram incenso a deuses estranhos e adoraram as obras das suas próprias mãos. Tu, pois, cinge os lombos, dispõe-te e dize-lhes tudo quanto eu te mandar. Não te espantes diante deles, para que eu não te infunda espanto na sua presença. Eis que hoje te ponho por cidade fortificada, por coluna de ferro e por muros de bronze, contra todo o país, contra os reis de Judá, contra os seus príncipes, contra os seus sacerdotes e contra o seu povo. Está vendo? E é interessante que quando Deus dá essa ordem para Jeremias, ele trata o seu próprio povo como sendo o povo de Jeremias, como se Deus estivesse se desgostado de chamar o seu povo de seu povo. Ele olha para Jeremias e fala: o seu povo, você vai falar contra o seu povo. Então isso aqui é muito sério. Vou pedir que você, por gentileza, ainda no livro de Jeremias, avance para o capítulo 7 e deixe aí no capítulo 7 que nós vamos falar um pouco sobre ele agora, tá? Ainda estamos falando sobre o segundo ponto. Fazer parte do reino de Deus não é o mesmo que já está tudo certo. Então, aqui no capítulo 7 do livro de Jeremias, a gente também tira como lição algumas coisas. Os súditos do rei, e o rei que eu estou falando aqui é o rei dos reis, tá? Os súditos do rei dos reis precisam cumprir as suas responsabilidades. Então leia comigo, capítulo 7, versículos 2 e 3. Deus continua falando com Jeremias: põe-te à porta da casa do Senhor e proclama ali esta palavra e dize: ouvi a palavra do Senhor, todos de Judá, vós, os que entrais por estas portas, para adorardes ao Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: emendai, ou seja, consertem os vossos caminhos e as vossas obras, e eu vos farei habitar neste lugar. Ou seja, nós, como súditos do Rei dos Reis, como filhos de Deus, como povo de Deus, precisamos assumir e cumprir as nossas responsabilidades, e não simplesmente tratarmos o nosso Deus como se Ele não mais existisse. Isso aqui é muito forte. Quais são as nossas responsabilidades? Começamos por aqui. Primeiro, nós devemos ouvir o Senhor, nosso Deus, que é o único Senhor.
Então a única voz que nos orienta é a voz de Deus. Qual é a outra responsabilidade que nós precisamos assumir? Amar o Senhor nosso Deus acima de tudo. Eu sempre digo na minha casa, mais importante do que a minha família é o Deus que me salvou, inclusive o Deus que me deu a minha família. E assim precisa ser feito. Amar o Senhor nosso Deus acima de tudo. A terceira responsabilidade, amar o Senhor nosso Deus com todo o coração. A Bíblia diz que o nosso coração é enganoso, porque nele existe ainda pecado. Portanto, amar o Senhor nosso Deus com todo o nosso coração é entregar o nosso coração pecaminoso para que o Senhor trate dele. Por isso que a nossa terceira responsabilidade é amar o Senhor nosso Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, todas as nossas emoções, sentimentos precisam ser entregues a Deus. Amar o Senhor nosso Deus com todo o nosso entendimento. Eu preciso saber o que eu estou fazendo. Eu preciso ser regrado pela palavra de Deus para que eu entenda quem eu devo adorar, de que maneira eu devo adorar, por que eu devo adorar e por que não adorar outro Deus. Isso é amar o Senhor com o nosso entendimento. E por fim, amar o Senhor nosso Deus com toda a nossa força. Quem foi que nos ensinou isso? Jesus. Marcos capítulo 12, versículos 29 e 30. O próprio Jesus, que é Deus, nos ensinou isso. Amém? Então, o segundo ponto, fazer parte do reino de Deus não é o mesmo que já está tudo certo. Eu preciso assumir as minhas responsabilidades. Mas vamos finalizar falando do terceiro e último ponto, ainda sobre Jeremias. E aqui nós vamos consultar algumas outras partes do livro de Jeremias para entendermos. Terceiro e último ponto, nem tudo são flores, mas Deus é misericordioso. Hoje nós tiramos essa noite mais uma vez para levarmos a Deus os nossos pedidos. Isso não garante que todos os nossos pedidos serão atendidos. O que vai dizer se os nossos pedidos serão atendidos ou não é se Deus quiser atendê-los. Agora, uma coisa nós sabemos, se Deus não atender alguns dos pedidos que foram feitos hoje aqui, é porque este é o propósito de Deus. E pode ser que nessa noite eu não entenda qual o propósito de Deus, mas em algum momento Ele vai permitir que eu compreenda. Fato é que nem tudo são flores, mas Deus é misericordioso. Por exemplo, vamos para o capítulo 11. Abrindo aí a sua Bíblia, por favor, no capítulo 11 de Jeremias. E vamos começar a listar aqui algumas situações que não foram flores que Jeremias passou como profeta de Deus. Primeiro, capítulo 11, versículos 18 e 19. Jeremias enfrentou oposição e perseguição. A oposição que Jeremias enfrentou foi a oposição do próprio povo de Deus, dos próprios líderes sacerdotais do povo de Deus, e foi perseguido por muitos deles. Então leia comigo o 11, o 18 e o 19. O Senhor me fez saber e eu soube, então me fizeste ver as suas maquinações. O texto está dizendo o seguinte: Deus fez com que Jeremias percebesse que o próprio povo estava maquinando contra Jeremias. Versículo 19: eu era como um manso cordeiro que é levado ao matadouro, porque eu não sabia que tramavam projetos contra mim, dizendo: destruamos a árvore com seu fruto, a ele cortemo-lo da terra dos viventes, e não haja mais memória do seu nome. Está vendo? Jeremias sofreu oposição e perseguição. Avança um pouquinho para o capítulo 15, por favor. Capítulo 15, versículo 10. Jeremias enfrentou solidão, desespero. O povo de Deus também passa por isso. Jeremias 15, 10. Ai de mim, minha mãe, pois me deste à luz homem de rixa e homem de contendas para toda a terra. Nunca lhes emprestei com engano, nem eles me emprestaram a mim com engano. Todavia, cada um deles me amaldiçoa. Então, neste momento, Jeremias está depressivo, ele está sofrendo sozinho. Ele está questionando a Deus, como Jó fez durante a maior parte do livro de Jó, né? Por que que eu sou um homem que tenho arrumado confusões? E claro, depois o Senhor vai confortar o profeta Jeremias, dizendo que isso não tem a ver com ele,
e sim com a missão que Deus estabeleceu para ele. Por isso, irmãos, nem tudo são flores, mas Deus é misericordioso. Avance, por favor, para o capítulo 18. Capítulo 18, versículo 18. 18. Jeremias enfrentou conspirações e armadilhas. Então disseram: vinde e forjemos projetos contra Jeremias, porque não há de faltar a lei ao sacerdote, nem o conselho ao sábio, nem a palavra ao profeta. Vinde, firamo-lo com a língua e não atendamos a nenhuma das suas palavras. Jeremias passou por situações interessantes. Capítulo 20, por favor, versículos 1 e 2. Passur, filho do sacerdote Imer, que era presidente na casa do Senhor, ouviu a Jeremias profetizando estas coisas. Então feriu Passur ao profeta Jeremias e o meteu no tronco que estava na porta superior de Benjamim, na casa do Senhor. No dia seguinte, Passur tirou a Jeremias do tronco. Jeremias estava pregando a palavra de Deus, e o sacerdote, o presidente da casa do Senhor, amarrou Jeremias no tronco como se ele fosse um criminoso, e ali ele passou o dia, virou o dia até o dia seguinte. Capítulo 37, versículo 13 ao 16. Estando ele à porta de Benjamim, achava-se ali um capitão da guarda, cujo nome era Gerias, filho de Selemias, filho de Ananias, capitão que prendeu a Jeremias o profeta, dizendo: tu foges para os caldeus. Disse Jeremias: é mentira, não fujo para os caldeus. Mas Gerias não lhe deu ouvidos, prendeu Jeremias e o levou aos príncipes. Os príncipes, irados contra Jeremias, açoitaram-no e o meteram no cárcere, na casa de Jonatas, o escrivão, porque a tinham transformado em cárcere. Tendo Jeremias entrado nas celas do calabouço, ali ficou muitos dias. Jeremias enfrentou calúnia e injúria e novamente foi preso. Está vendo? Queridos irmãos, nem tudo são flores, mas Deus é misericordioso. Se você voltar para o capítulo 1 de Jeremias e ler comigo o versículo 19, você vai entender o seguinte: quando ainda Deus estava preparando Jeremias para a sua missão, no capítulo 1, no versículo 19, Deus estabeleceu o seguinte: pelejarão contra ti, ou seja, tu vai sofrer. Como Jesus disse para Pedro, você vai sofrer, mas não prevalecerão, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Amém? Então, nem tudo são flores, mas Deus é misericordioso. Concluindo, queridos irmãos, Deus é a única esperança que não falha. Nós esperamos o nosso salário, mas ele pode falhar. Nós esperamos que alguém resolva um problema para nós, mas ele pode falhar. Nós esperamos que não falte isso, que não falte aquilo, mas pode faltar. O livro de Jeremias conta, durante toda a sua redação, que Jeremias chegou inclusive a passar fome. Muitas coisas podem faltar, mas tem uma coisa que não falta: a presença de Deus. Deus é a única esperança que não falha. Deus anuncia, olhando para Jeremias: eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Sabe por quê? Porque Deus é misericordioso, porque Deus é bom. No capítulo 31, no versículo 31, quando nós falamos de nova aliança, nós precisamos compreender isso à luz de toda a palavra de Deus. Nova aliança é a mesma expressão que Jesus utiliza no momento da ceia. Por exemplo, Mateus 26, versículos 27 e 28, Jesus diz assim: e este cálice é a nova aliança em favor de muitos. Essa nova aliança, ela é repetida por Jesus. Quando nós vamos para o livro dos Hebreus, eu vou pedir que você abra, por favor, o livro dos Hebreus, para encerrarmos aqui. A gente vê em Hebreus capítulo 8, versículos 8 a 12, o mesmo texto de Jeremias 31 em diante, quando ele vai falar da nova aliança. Hebreus repete o texto de Jeremias, ou seja, Hebreus repete o que Jeremias disse no seu livro para explicar o que significa. Então, Hebreus 8, do versículo 8 ao 12, é o mesmo texto que você encontra em Jeremias 31, do 31 em diante. Agora, avançando um pouco Hebreus para o capítulo seguinte, que é o 9,
Você vai ler comigo o versículo 15, você vai ler o seguinte, Hebreus 9, 15. Por isso mesmo, Cristo é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Jeremias sofreu na terra para nunca mais sofrer no céu.